eu peguei até os cases de vocês aqui para falar um pouco, mas é uma coisa lida. Então, eu queria que vocês trouxessem para eles um pouco do o que levou vocês ao Vitude Awards, o que vocês vêm fazendo nas suas empresas, e depois a gente, a partir dali, conta de como o Vitude Awards impactou também a sequência na empresa. Por favor, pode começar, Caio. Vai ligar, os meninos já? Não? 3? Tá ligado? Deixa eu ver aqui. No. Hello? Hello? Isso, agora. Bom dia, agora sim. Bom, meu nome é Kainan, como foi introduzido, e represento a Arquitouch, que é uma empresa de tecnologia e que se propõe, de fato, a ser o que a gente chama de um lovable workplace, um ambiente de trabalho em que as pessoas são felizes, em que as pessoas gostam de trabalhar. Isso nem sempre foi assim, isso foi, de fato, uma mudança de rumo, e isso é um pouco do que eu vou contar aqui hoje. E participar, estar lá no Vitude Awards foi uma honra para a gente, eu me senti muito feliz assim, por estar lá. Isso foi puramente incentivado pelo time da Vitude, pela Cecília, que é a nossa account manager. Ela foi lá, me lembrou assim, não, acho que vocês têm que se inscrever, assim, eu pensando, não, mas tem tanta empresa boa aí fazendo coisa boa, acho que a gente não merece, né? Mas a gente foi lá, se propôs a passar pelo processo de reflexão, que acho que é o mais especial dessa candidatura, porque é toda uma revisão em que a gente repensa a nossa história, repensa os nossos processos, e a gente tem, então, essa certificação que foi muito especial. Não, muito legal. E no ponto, né, de tamanho que você falou, eu gostei de ver que, dentre aqueles que estavam participando, tinham empresas gigantescas, temos ali exemplos, e empresas pequenas, né, de advocacia, de tudo mais. Então, assim, tem espaço para todo mundo. Ação boa merece ser compartilhada, entendeu? E vamos passar para a Bruna. Por favor, Bruna, tudo bem com você? Tudo bem. Vamos revê-la. Obrigada. Bom dia. Fazendo minha autodescrição, eu sou uma mulher branca, cabelos loiros, olhos azuis, estou com uma blusa roxa e uma calça branca. Bom, para a gente, na base como um todo, né, a gente ficou bem feliz também com esse reconhecimento. A gente vem trabalhando muito a estruturação dos programas, né, de bem-estar como um todo e também de saúde mental. A gente ficou como finalista no prêmio de empresas, né, referências, e ganhamos o prêmio do embaixador de saúde mental, que para mim, pessoalmente, foi um reconhecimento muito importante, né? E também mostra um pouquinho que as pessoas, os embaixadores de saúde mental, né, podem ser qualquer pessoa. Eu tive uma possibilidade de transição de carreira na base muito radical. Eu fiquei 9 anos na área de compras e aí, por um despertar pessoal meu, né, eu comecei a perceber e entender ferramentas que fortalecessem tanto o meu aspecto da minha saúde mental, né, e da meu equilíbrio de vida e trabalho, que eu fiquei muito empolgada de poder levar para outras pessoas, né? E aí eu coloquei aquilo como uma missão e fiz intraempreendi, posso dizer assim, intraempreendi com esse tema dentro da companhia, que sempre teve de portas abertas para isso, por 3 anos. E aí, depois desses 3 anos de jornada, aí, ainda como comprador e trazendo os temas de saúde mental, eu pude ser convidada para participar dessa área que a BASF estava fundando, né, em 2020, um pouco antes da pandemia, inclusive, essa área de saúde, de bem-estar integral, para olhar de uma forma mais integral para a saúde do nosso colaborador. A BASF é uma empresa que ela tem uma cultura muito forte, né, de trazer sustentabilidade, conectar as pessoas com um propósito, né, propósito criar química para um futuro sustentável, garantir qualidade de vida para futuras gerações. Eu acho que muita gente se identifica fácil com esse propósito. Eu acho que isso é uma coisa importante, né, que as pessoas se identifiquem com isso. E a gente entende que a gente precisa, para isso, ser inovador, e a gente só consegue fazer isso se a gente tem um ambiente diverso, se a gente tem um ambiente de pessoas engajadas, né, e que a gente veja opiniões diferentes como complementares. Acho que a gente faz isso muito bem. Então, a gente tem 2 frentes principais de atuação na área de bem-estar na BASF. Uma delas é focada no bem-estar do indivíduo, né, bem-estar individual, que a gente fala de programas, de AP, de apoio psicológico, de eventos que a gente faz aí, socioculturais, esportivos.
E uma delas também é da frente da cultura organizacional, como que eu levo o bem-estar como cultura, né, dentro da companhia, através de políticas, de diretrizes, de intervenções com equipes, né? Então, um pouquinho disso que levou a gente a entender que a gente poderia ter esse conhecimento no mercado também, depois de um trabalho aí que a gente vem fazendo internamente. Eu, quando cheguei lá, não conhecia, né, que existia no mercado pessoas, inclusive, com essa denominação, né, dessa promoção de saúde mental dentro do trabalho. E aí, ontem, um pouco antes da gente cair em lágrimas, a gente estava vendo isso na apresentação, né, de que não vamos jogar tudo em cima do RH, não vamos jogar tudo em cima do líder. Todos podemos ser atores, todos podemos e devemos participar. E identificar no time pessoas que têm mais essa sensibilidade, que têm mais essa pegada, que têm esse interesse, que gostam de promover isso e abrir espaço para que essas pessoas tenham essa atuação e até ajudar numa formação mais adequada, né, para que a pessoa tenha essa frente. E isso vem crescendo dentro da MASP? Você acha que essa promoção está ampliando? Muito. Hoje a gente tem uma equipe de 10 pessoas, é bastante, bastante gente, né? Metade dessas pessoas bem focada na estratégia de well-being mesmo, e metade das pessoas a gente tem clubes que já existem há mais de 40 anos, os clubes da BASF, né, com academias e tudo mais, então metade da equipe fica focado nisso, e a gente vem entendendo a nossa atuação de forma muito mais estratégica dentro dos negócios, né? A BASF é uma empresa que tem negócios muito diversos, com mercados muito diferentes, né, que se comporta de forma diferentes. Então, a gente vem trazendo um olhar bem sob demanda para cada negócio, para a gente poder atuar de forma bem assertiva de qual é a necessidade daquele público e como a gente pode ajudar. Então, eu vejo, sim, que está fortalecendo bastante. O time de saúde ocupacional, que está até representado aqui também, já existe há muitos anos, né? Então, a BASF foi a primeira indústria no mundo que trouxe um médico ocupacional, né, na indústria. Então, desde a fundação, em 1800 e bolinha, já existia um médico do trabalho. Então, 150 anos de história no Brasil, a gente tem esse departamento com muita qualidade. Então, a gente vem se unindo muito essas frentes de saúde e bem-estar para a gente trazer indicador, para a gente trazer, de fato, uma experiência positiva para as pessoas no ambiente de trabalho. Muito obrigada, Bruna. Suzana, tudo bem? Tudo ótimo, tudo Seja bem. bem-vinda. Nossa, muito obrigada pelo convite. Né? Então, meu nome é Suzana, eu trabalho na Klabin já há mais de 20 anos. Então, comecei como administradora de benefícios, né? E hoje estou com a área de saúde e bem-estar. E é muito genuíno para mim, porque realmente é uma área que eu gosto muito. Né? Eu gosto muito de cuidar das pessoas e tem um time também que vai nesse sentido. Participar, né, aqui da premiação foi muito bacana, porque uma que veio da pessoa do meu time, né? Ela veio, puxa, vamos participar? Falei, vamos. Ah, mas as ações? Falei, vamos fazer, vamos participar. E isso é muito legal, porque quando você senta, olha tudo o que você faz, você fala, caramba, a gente está fazendo a diferença, né? Então, quando veio ali a gente como finalista, nós ficamos finalistas ali como empresa referência, ficou muito feliz, né, com tudo isso. Na Klabin, a gente tem um valor muito importante para a sustentabilidade, né? Então, dentro das ODS, a gente criou o nosso CODES, né, que estão ligados a ações ali de sustentabilidade, e dentro deles tem a saúde, né? Então, eu acho que essa interação, né, que a gente tem muito com essas áreas, com a área de diversidade, com a área de riscos, né? Então, são ações que a gente começa a trazer a companhia para essa realidade de todo mundo aqui, né? Ver uma sala cheia falando de saúde mental e como a gente pode ajudar a sociedade nesse sentido, né? Eu acho que as nossas ações, a gente acaba trabalhando 3 eixos, né? A gente tenta olhar o papel da companhia, né, qual o papel a responsabilidade da companhia dentro de como ajudar a sociedade. Acho que os números a gente vem falando aqui todo o nosso encontro. Né, a gente precisa cuidar das pessoas. Acho que a pandemia trouxe isso. Não dá mais separar, né, trabalho e vida pessoal. Né, então, a gente precisa apoiar. Então, trabalhando com essas áreas dentro da companhia, a gente começa a trazer a responsabilidade da companhia e tentar, de alguma forma, você ganhar ali todos os seus esforços, né?
Eu acho que o painel que passou também traz algo da saúde ocupacional. Hoje a saúde ocupacional está também sob a minha responsabilidade. E como é importante, né, essas pessoas, né? Elas já cuidavam, e eu cuidava com um olhar ali ocupacional, mas dentro da Klabin a gente também se preocupa em como formar essas pessoas, né? Elas vêm há muitos anos sempre com um olhar só ocupacional, e hoje isso tem que se expandir, né? A gente tem que olhar diferente. E a gente tem ainda um desafio com estrutura, que é como você dá tempo para essas pessoas para fazerem isso, mas também a gente tenta, de alguma forma, apoiá-los, preparando, treinando, falando disso, explicando, né? Porque eu acho que é nosso papel também, né? Como que você prepara as pessoas para falarem do assunto, que está muito no nosso DNA, mas não é só responsabilidade de RH, né? Sem dúvida. Né? Então, a gente precisa começar a falar mais. Então, fiquei muito feliz. Na sua fala, eu comecei a ver uma imagem assim de um cavalo. E aí está com aquela tapadeira assim do lado, né? E a gente, sei lá, por muitas razões na vida, está assim, está focado em alguma coisa. De repente, a gente tira aquilo ali, começa a enxergar tanto, e aí não dá para você agir com o mesmo conhecimento que você tinha quando você só olhava para frente. Pô, mas agora eu tenho muito mais campo de visão, então eu também tenho que ampliar as minhas ações, também tenho que fazer outras coisas. Vamos dar tempo para, né, todos os meus órgãos se acostumarem com essas novidades, mas a gente precisa agir, né, a gente precisa ter esse olhar. E aí, eu roubei lá da Vitude do ano passado algumas descrições de vocês. A Bruna falou um pouquinho especificamente das ações, mas vou seguindo na Klabin e volto para você, Kainan. Ações interessantes, vocês criaram um guia de saúde mental para a liderança, que também contempla bate-papos e mentorias, de janeiro a dezembro, conduzem ações específicas de saúde mental para aprendizes, para os programas de estágio e incluíram educação em saúde mental dentro das trilhas de educação corporativa. Nos últimos 12 meses, isso, claro, no ano passado, né, investiram aproximadamente 1,7 milhões em sessões de psicoterapia, remuneração do time dedicado ao tema de saúde mental, consultorias externas e comunicação interna. Não se assustem se você não tem 1,7 milhão, tá? A gente pode começar bem menor que isso. Mas, de repente, cuidando, você vai ter 1,7 milhão lá na frente. Não é? Glória, é isso aí. Bom, quer falar um pouquinho sobre essas ações? Sim, por favor, quero sim, Mariana. Mas eu acho que é isso mesmo, tá? Porque a gente começou muito pequeno, tá? Quando a gente fala um pouco desses 3 eixos, né? Então, a gente falou um pouquinho aqui do eixo companhia, a gente não pode deixar de falar do eixo liderança, né? E a nossa primeira preocupação não foi em treinar a liderança para tentar algum diagnóstico ou entender o colaborador, mas a gente começou lembrando que ele é um ser humano, né? Ele também é vulnerável, né? Ele também precisa ser cuidado. Então, esse guia, ele ajuda a liderança, e todas as rodas de conversa que a gente fez muita coisa interna, né? Então, mérito aqui do meu time, né? A gente usou pouquíssimas consultorias, realmente por falta de verba, mas incluímos isso um item, ganhamos esse item saúde mental dentro da jornada da liderança, né? Então, da mesma forma que a gente se preocupa, né, em falar em performance, em resultado, a gente ganhou um espaçozinho ali para falar sobre saúde mental. Então, um dos primeiros assuntos foi o autocuidado, né, e mostrar para o líder que ele pode ser vulnerável, né? E o fato dele mostrar ser vulnerável, isso acaba proporcionando uma segurança psicológica, porque o seu time começa a perceber, o meu líder, ele também pode sentir, eu estou sentindo a mesma coisa que o meu líder está sentindo, né? A mesma angústia, né? Então, a gente trabalhou muito nesse sentido. E com os jovens, né, também foi uma preocupação que a gente teve, que a gente também não pode esquecer disso, né? Então, hoje a gente tem um alto índice de suicídio dentro da nossa juventude, infelizmente, falando ali dos adolescentes, e a gente tem esse público, né, que são os estagiários, são os aprendizes, né, que também precisam ser cuidados, né? Então, a gente tenta olhar e buscar atender
todas essas pessoas, né, que vai desde a liderança até o estagiário, e foi muito gratificante. De novo, você está me inspirando muito, porque estão vindo várias imagens, mas eu fiquei pensando, a gente olha para as redes sociais e acha, ai, aquela roupa é legal, ai, aquela pessoa está fazendo uma coisa legal, e a gente se inspira, né, vendo os outros fazerem coisas. Eu acho que o Virtude Awards seria o nosso caminho de rede social para ver o que os outros estão fazendo de bem feito, e que está funcionando, e que dá para a gente seguir esse caminho. Claro que nesses 2 dias aqui a gente também está fazendo essa troca, mas fica um olhar. Agora, Kainan, não foge de mim, não foge, porque olha só, vocês ganharam essa categoria, a categoria revelação, né? E vocês não tinham 1,7 milhão de reais, não, né? Não estava envolvendo esse valor. Então, vamos pensar em outros tamanhos. Eles surpreenderam com resultados nas ações de cuidado de saúde mental. Eles apostaram no mapeamento diagnóstico da sua população de colaboradores, compreendendo onde priorizar os seus esforços, além de um trabalho consistente de sensibilização do time e capacitação da liderança. Sempre, né? Capacitar a liderança. Vocês desenvolveram uma ferramenta chamada Monthly Checkout. Eu queria entender um pouquinho do funcionamento disso e conta também um pouquinho mais aprofundadamente as ações de vocês. Perfeito. Obrigado. Então, eu posso trazer um pouco de contexto histórico? Por favor. De como que a gente chegou, assim. Justamente porque não era desse jeito, desde sempre. Na verdade, isso veio a partir de dor, veio a partir da dificuldade de reconhecer que não era o ambiente que a gente gostaria, não era um ambiente com saúde mental. E isso foi lá na pandemia, assim, logo no começo da pandemia. Então, teve esse reconhecimento, o que é um ato de coragem e de humildade. Isso veio por parte da liderança também, o que eu acho que é, assim, boa parte do caminho já, né? Da alta liderança já reconhecer a realidade como é. Então, junto da liderança, também veio um direcionamento de estratégia. Então, nós temos como parte da estratégia ser um ambiente que é saudável, ser um ambiente em que as pessoas gostam de trabalhar. O que também, naturalmente, tornou as coisas mais fáceis de serem realizadas, né? Porque teve essa compra, assim, da ideia por parte da alta liderança. E, então, uma vez que se tornou estratégia, já foi se conectando com a cultura. Então, como que a gente constrói uma cultura que tem segurança psicológica, por exemplo? Então, segurança psicológica se tornou um termo compartilhado por toda a equipe, por todo mundo da empresa, em que a gente busca aprender sobre isso, né? Então, no primeiro momento, aprendendo. E aí, logo na sequência, depois de cultura, a gente vai para a estrutura organizacional, justamente percebendo que às vezes não adianta muito a gente oferecer, por exemplo, terapia para as pessoas quando ela tem uma estrutura organizacional que não dá espaço para isso, não dá tempo, em que as metas eventualmente são abusivas, e aí fica mais uma tensão criada, né? Mais uma demanda, na verdade, para a pessoa. Então, a gente fez essa revisão da estrutura, do como que os times estavam organizados e do como que o tempo das pessoas também estava alocado. E a gente fez toda uma revisão, então, de times, de uma forma em que a gente criou uma estrutura de times mais enxutos, então, em que os times das operações de tecnologia têm, em média, 10 pessoas, varia de área para área, mas de um jeito em que o papel da liderança também é revisado justamente com o intuito de poder oferecer um suporte personalizado para cada um. Então, cada liderança tem um papel central nessa estrutura, justamente porque são essas pessoas que vão conseguir oferecer apoio de carreira, por exemplo, sem trazer a eles a responsabilidade de salvarem, né, de resolver os problemas de saúde mental das pessoas, porque não, o líder não está fazendo terapia, a terapia acontece com a Vitude, inclusive, o que é um complemento magnífico, assim. E, na sequência, então, a gente vai nessa direção de que, então, para essas lideranças, todas elas tiveram e têm constantemente aprendizado sobre segurança psicológica, para que elas possam viver isso na prática. E com isso, a gente traz os artefatos, que são as ferramentas práticas. Então, uma dessas ferramentas é o Monthly Checkout, que é uma metodologia que a gente criou de mapeamento de dados para saúde e bem-estar. Então, que é com uma metodologia que vem da psicologia positiva, que mapeia, então, emoções positivas, relacionamentos, engajamento, significado e conquistas, né? Como acrônimo, isso. Como acrônimo é PERMA,
né, que tem todos esses eixos. E essa é uma ferramenta que foi muito importante justamente porque trouxe tanto dados substanciais, que cada liderança consegue trabalhar de uma forma mais assertiva, e também um espaço seguro para as pessoas se expressarem, né, de um jeito, porque eventualmente as pessoas não sentem a vontade para falar em reuniões, né, mas sentem a vontade para deixar registrado na ferramenta, o que facilitou, né, com que as coisas acontecessem. E aí, para além disso, formatos de reuniões, de rituais, por exemplo, que permitem com que as pessoas peçam ajuda entre si, né, que eu vejo que é um complemento fundamental. Parabéns. Aliás, parabéns para todos vocês. Queria entrar um pouquinho no efeito pós-Vitude Awards, né? Porque vocês falaram da honra de poder participar, de ganhar, de como foi legal, de olhar para dentro e falar, nossa, estamos fazendo isso, está dando certo, olha quanto resultado legal. E aí, beleza, Bruna, começo com você. Você vai lá e é premiada. Qual que é o impacto depois para a empresa de visualizar que foi contemplada, de que está dando certo, que vira um exemplo para outras empresas também? Funciona isso? Como é que funciona para dentro? Funciona muito. Acho que tem esses dois lados, né? Para fora e para dentro, né? Então, acho que fortalece a marca empregadora, né? De entender que essa é uma empresa que realmente tem programas estruturados para as pessoas sentirem cuidados. A gente estava ali mesmo conversando agora na salinha, a moça da maquiagem falou, né, que saiu do emprego porque não se sustentava, né, a saúde e bem-estar. Estava batendo papo com a Roberta? Estava. Maravilhosa. Maravilhosa. E ela falou que ela saiu de uma carreira super bem-sucedida, né, porque ela não conseguia cuidar da saúde. Então, acho que a gente tem essa responsabilidade. Hoje é, sim, um critério de escolha do candidato, né? Empresas que cuidam das pessoas, que têm esse olhar para esse cuidado. Então, acho que isso fortalece essa marca para fora e para dentro. Inclusive, isso rendeu a gente fazer ações com os clientes da BASF também. Então, a gente foi chamado para falar com clientes, a gente inspirou um CEO, inclusive um cliente super importante nosso, para fazer a certificação de Chief Happiness Officer, ele fez. E começou a fazer coisas lá dentro também. Então, a gente está sendo muito acionado depois disso também para poder ajudar outras empresas, né, às vezes que não tem toda essa estrutura mesmo, né, para como que a gente pode ser esse primeiro passo, esse primeiro caminho, como que a gente consegue estruturar. Então, acho que virou uma referência mesmo de case que a gente vem aprendendo muito com essas trocas, né, e também podendo compartilhar um pouquinho do que a gente conhece. Vou fazer uma pergunta pessoal. Você botou o troféu na frente da câmera, assim, para fazer call? Põe o troféu na frente da minha mesinha. Tá na mesinha. Recebo as pessoas com o meu troféu maravilhoso. Muito bem. Suzana, por favor, como é que foi para vocês? Para a gente foi muito gratificante, né? Nós não ganhamos, mas nós nos sentimos assim, puxa, faltou muito pouco, né? E o que falta, né? O que mais podemos fazer de diferente? Eu acho que aqui eu agradeço muito o meu time, né? Eu tenho um time bem enxuto, mas e para mim essas premiações, né? Quando a gente chega ali quase fazendo gol, é muito bom, né? Porque a gente percebe que está indo no caminho certo, né? Eu concordo com a Bruna quando a gente fala da marca empregadora, mas eu acho que para a Klabin, eu acho que acabou fazendo um pouco mais efeito interno ali, né? Como que a gente pode realmente mostrar e ajudar a sociedade. Então, foi muito bom. Que bom isso. E aí isso amplia para esse ano, por exemplo? Você já sente ou tem ações novas acontecendo esse ano? Sim. Vocês vão se inscrever de novo? Vamos. Bora. O que vocês estão fazendo? Com certeza, vamos sim. Né? Eu acho que algo que veio, né, de insight para a gente foi a questão dos indicadores, essa sinergia com saúde ocupacional. Né? Então, a gente está implantando um rastreio, né, onde a gente consegue, no exame periódico, já identificar alguma questão, algo que a gente precisa ajudar esse colaborador. E, com isso, começar também a trazer mais indicadores. Né? Muito, não tão completo como o Vitude Insights, mas assim, como que a gente consegue ter alguns sinalizadores, né? E de mostrar para a companhia o investimento que precisa ser feito, onde a gente precisa trabalhar e como trabalhar. Né? Falando da liderança, a gente está avançando agora em formas, né? Falamos do autocuidado, falamos da vulnerabilidade, agora como apoiá-los nesse dia a dia, né? Junto com questões simples,
né, que às vezes são dicas simples ali do dia a dia do líder que faz com que ele se aproxime mais do seu time e consiga identificar questões que você pode apoiá-los. E a gente também está trazendo o time ocupacional para os desenhos dos nossos protocolos, né, para os desenhos dos nossos projetos, porque eles são a porta de entrada, né, quando fala de saúde. Né? Então, isso a gente já fazia, então a gente também vem trazendo esse time para essa construção. Muito parabéns e obrigada. E, Kainan, ArcTouch, agora, aí chega lá, maravilhoso, e você pôs o troféu aonde? Como é que foi isso? Como é que foi para dentro da empresa? E para fora, vocês publicaram isso? Sim, assim, foi... Dentro da empresa gerou um senso de orgulho muito grande, de celebração, a gente celebrou muito essa conquista. E foi significativo justamente porque o público brasileiro não conhece ainda a ArcTouch, né? Não é uma empresa grande, então é muito como você disse, de que a gente não precisa ser grande para conquistar, né? Então, a gente estava na categoria Revelação, que justamente acolhia as empresas com menos de 1.000 funcionários. E que, no nosso caso, nós temos 300 funcionários, então, estava lá. E que acho que trouxe essa mensagem assim, também, que a gente percebeu do quanto que a gente não precisa de um grande budget para fazer, né? A gente pode começar pequeno, muitas das ações que a gente listou, elas começaram de uma forma simples. Então, o próprio Monthly Checkout começou como um formulário, por exemplo. E eu percebo que, da mesma forma, no nosso processo seletivo, né? Então, para a marca empregadora, tem sido muito bom, justamente porque as pessoas já chegam, né, sabendo da ArcTouch como a empresa de referência em saúde mental. Isso fez muita diferença. É interessante ver quanto o efeito pode ser interno, quando o time percebe que é valorizado não só pelas pessoas internas, pelo mercado também. E aí você injeta uma força nessas pessoas de que a gente pode mais, que isso está dando certo, né? E aquele boost que é muito necessário. E, claro, para o mercado externo fica aí uma validação, né, de que, olha, temos esse reconhecimento. E eu lembro dos cases, né, que foi no caso o Boticário ganhou, mas era assim, eu olhava e eu estava lendo os cases e falei assim, boa sorte para quem seleciona, porque todos eram maravilhosos, todas as ações maravilhosas. Então, meus parabéns para vocês, muito obrigada. Vocês querem deixar alguma mensagem para cada um que está aqui, do trabalho de vocês, de uma participação, que eu vou convidá-los agora a se inscrever no Vitude Awards. Começa, Bruna, por favor. Eu acho que, bom, a gente vem fazendo um trabalho muito importante de escuta. E a gente sente falta disso, né? A gente é RH, recursos humanos, a gente é pessoas. E, às vezes, a gente escuta pouco as pessoas, né? A gente tem a Ju, que está aqui também no time, que ela é dedicada para o público de fábrica, por exemplo, né? E a gente vai fazer a escuta de todos os turnos. A gente está lá de madrugada, a gente está lá à noite, a gente está lá entendendo qual que é a dificuldade das pessoas, né? Então, só relembrar de que a gente precisa escutar. Isso é essencial. Mais do que a gente ter ideias maravilhosas para implementar programas ou benefícios ou uma super jornada para o colaborador, é o que essa pessoa está sentindo, o que ela quer, qual que é o impacto dessas ações que a gente está construindo, às vezes, num cenário corporativo que chega nessas pessoas, né? Será que está chegando? A gente viu muita gente que nem conhecia várias coisas das que a gente tinha, né? Então, como a gente dá acesso a todo mundo, a gente garante isso e a gente faz as nossas ações a partir da necessidade real das nossas pessoas, né? Não só de tendência, não só de mercado, que também é importante, mas a gente precisa ouvir e a gente tem toda a oportunidade maravilhosa como people, né? Como pessoas, de estar perto das pessoas mesmas e conseguir ter essa preciosidade que é ouvir as pessoas e fazer a diferença na vida delas, né? Então, obrigada, Bruna. E Suzana, por favor. Eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é a nossa responsabilidade, né? E às vezes a gente acha que não está fazendo a diferença e está com uma baita oportunidade, né? Quando a gente olha o impacto que a gente pode causar na vida de uma pessoa e na família, e muita coisa, grande parte do seu dia está ali, né? No ambiente de trabalho, né? Então, eu acho que é resiliência,
né? Então, é como que a gente não desiste mesmo com todas as dificuldades, né? Acho que a Mariana brincou e é verdade. Muitas vezes a gente não tem orçamento para nada, mas às vezes em pequenas ações a gente causa esse impacto, né? Então, acho que para mim a mensagem é: não desistam, mesmo que sejam pequenas ações, às vezes uma roda de conversa, né? Você poder abrir espaço de fala, de escuta, você já está fazendo a diferença na vida, né? Então, na vida das pessoas. Às vezes, uma ideação suicida que você, né, tira daquele ambiente, daquele momento, você está salvando uma vida, né? E o impacto na família. Então, é resiliência, não desistam. Façam ações, mesmo que pequenas, porque assim o resultado vem. Obrigada, Suzana. Kainan, e você? A minha mensagem é quanto ao cuidado. O quanto que, no nosso papel, aqui nos nossos papéis, a gente tem a oportunidade e a responsabilidade de olhar para as coisas como são, oferecer cuidado da forma como são, mas só que da mesma forma de repensar, de se propor a pensar de formas diferentes, né? Eventualmente não óbvias e que também não precisam ser complicadas, mas sim através do simples, de como que as coisas podem ser diferentes e eventualmente mais simples, justamente para que a partir desse repensar a gente possa ter mais sensibilidade. A gente está aprendendo muito aqui sobre, principalmente, competências de liderança, por exemplo, né? Sobre o ouvir, sobre o quanto que a gente pode acolher outras pessoas e são atributos que necessitam da nossa sensibilidade. Mas para a gente oferecer sensibilidade, a gente precisa estar bem. E para a gente estar bem, a gente precisa estar cuidando das nossas estruturas, da mesma forma as outras pessoas, né? Elas precisam estar bem para poder oferecer a sensibilidade delas. Então, como que a gente pensa de formas, com olhares diferentes sobre a realidade, para que, pouco a pouco, a gente possa abrir mais espaço para a sensibilidade. Muito obrigada, Kainan, obrigada, Bruna, obrigada, Suzana, foi um prazer conversar com vocês. E agora eu convido todos vocês, peguem o celular, abram a fotinho e vocês podem se inscrever, entrar aí na inscrição do Vitude Awards, caso vocês tenham ficado inspirados aí por essas histórias, essa possibilidade, tudo no seu tempo, né? Porque aí a câmera não pega, aí tem que dar um zoom, qualquer coisa, depois a gente passa isso para vocês também, mas espero que vocês tenham se inspirado por essa história. E, gente, vou falar, é uma energia incrível, é o que acontece para dentro da empresa, é o que acontece para fora, e não é comprovação, é como é que é o termo? É um reconhecimento, obrigada, Bruno, está difícil hoje aqui. Um reconhecimento de um trabalho que vocês sabem o tamanho que é, né? E vale muito poder ter esse reconhecimento. Oi? Gente, deu erro. Tá tudo certo, a gente corrige e volta depois com isso. Obrigada por avisar, porque essas coisas de tecnologia sabe como é que é, né? Gente, muito obrigada. Foi um prazer. Podem deixar o microfone ali. Valeu, Kainan, obrigada, valeu mesmo. Bruna, Suzana, palmas para vocês, por favor.